Olá, eu sou o Luiz e esse é o Money Mind, um programa que foi feito para desenvolver a mente financeira, ajudando a destravar as finanças e assim conseguir realizar mais sonhos. E hoje eu quero falar sobre o ponto mais importante que faz com que as pessoas não consigam enriquecer e assim passam a vida toda lutando com as suas finanças e estão sempre preocupadas com a falta de dinheiro. E isso é devido às crenças pessoais sobre o dinheiro. Muitos agora podem estar pensando, lá vem ele com esse papo esotérico dos coaches sobre o que eu acredito. Mas para aqueles que ainda podem estar pensando dessa forma, eu pergunto, você tem atualmente a situação financeira que você gostaria? Se a resposta é não, então precisa fazer algo diferente de tudo que já fez até hoje, senão vai continuar tendo os mesmos resultados de sempre. Então por que não dar um voto de confiança e prestar atenção nesse vídeo para entender por que essas crenças trazem tanto impacto na vida financeira? Antes de mais nada, eu gostaria de te fazer um pedido importante, para que você já deixe a sua curtida e também se inscreva na minha página ou no meu canal do YouTube para que possa receber uma notificação quando tiver vídeos novos e também, se o conteúdo for bom para você, compartilhar com seus amigos e seguidores, porque só assim as redes sociais vão levar esse conteúdo para mais pessoas. Confio em você para dar essa força. Vamos entender por que as crenças são fundamentais para a nossa possibilidade de prosperar ou não na nossa vida financeira. Pense no seguinte, quando você era criança, imagino que você esperava o Papai Noel e o Coelho da Páscoa todo ano para ganhar os presentes e os ovos, certo? Mas em algum momento, os seus pais ou algum familiar te contou que eles não existiam e que quem te dava os presentes e os ovos eram os seus pais ou algum outro parente seu. Mas até aquele momento você acreditava que eles existiam. Por quê? Porque os seus pais te falaram sobre eles e você confiava neles, por isso acreditou. Se alguma outra criança te dizia que o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa não existiam, você talvez ficasse bravo ou brava e dava justificativa de que eles eram reais. Muito provavelmente porque os seus pais deixavam pistas para que você continuasse acreditando. Mas esse vídeo não é sobre o Natal e nem sobre a Páscoa. Mas esse exemplo demonstra claramente como você cria uma coisa e acredita que é real quando na verdade não é. E eu posso te contar uma coisa? Existem muitas coisas que talvez você acredite ainda hoje que são reais, mas na verdade não são. É como o Papai Noel, mas ninguém vai contar que não existe. Nós precisamos descobrir isso por conta própria. É o que chamamos de crença. Uma crença é aquilo que acreditamos ser verdade, mesmo que não tenhamos nenhuma prova concreta que realmente seja, mas ainda assim ficamos apegados a ela. Podemos dizer que são as nossas lentes para enxergar o mundo, lentes únicas. É como se cada pessoa tivesse seus próprios óculos especiais para enxergar o mundo e é por isso que existem muitas situações que diferentes pessoas concluem coisas também diferentes para a mesma coisa. Essas diferenças advêm justamente das crenças de cada pessoa. Se fôssemos completamente racionais, analisaríamos somente fatos para tomar as nossas decisões, uma vez que um fato é aquilo cuja existência é inquestionável, que não se põe em dúvida. Mas nossos julgamentos são muito mais baseados nas nossas crenças do que nos fatos reais. Até porque, muitas vezes, não temos todas as informações para tomar uma boa decisão. E então o nosso cérebro completa o que está faltando com aquilo que nós já sabemos, que já vivenciamos, mas que não é necessariamente uma verdade.
Quando olhamos o conceito de crença no dicionário Michaelis, temos a seguinte descrição: convicção sobre a verdade de alguma afirmação ou sobre a realidade de algum ser, coisa ou fenômeno, especialmente quando não há provas conclusivas ou confirmação racional em que se acredita. Veja que as palavras-chave dessa explicação são convicção sobre a verdade e quando não há provas conclusivas ou confirmação racional. Os filósofos gregos descreviam o conhecimento como sendo uma crença verdadeira e justificada, ou seja, algo em que eu acredito, mas que dispõe de comprovação que a torna um fato, uma verdade. Se eu disser a água do mar é salgada, isso pode ser uma crença para uma pessoa que nunca viu o mar, mas é um fato, porque a ciência já provou que existe cloreto de sódio na água do mar e se justifica na medida que quando você engole a água do mar, você sente aquele gosto salgado. Mas veja bem, não entenda as crenças como sendo algo ruim. Na verdade, as crenças podem ser positivas ou fortalecedoras, ou então podem ser negativas ou limitantes. Tudo depende de como você as constrói no seu subconsciente, no seu cérebro emocional. Quando você vê exemplos de esportistas vencedores ou empresários de sucesso, é muito comum ouvir frases do tipo: eu lutei muito para conquistar isso, mas eu já sabia desde o início que eu iria conseguir. Ou então, era só uma questão de tempo para chegar onde eu cheguei, porque eu sempre acreditei que eu iria vencer. Essas pessoas desenvolveram crenças fortalecedoras sobre as suas capacidades de atingir os objetivos que desejavam e, a partir daí, batalharam duramente para conquistar aquilo que desejavam. Mesmo quando enfrentavam os piores desafios ou problemas, não desistiam, pois sabiam que iriam chegar naquilo que desejavam em algum momento. Os problemas começam quando passamos a acreditar em coisas que não são verdadeiras, ou são somente parcialmente verdadeiras sobre algo que nos limita ou que enxergamos como sendo ruim, porque inconscientemente passamos a nos comportar e agir em função dessa verdade particular nossa. Nos meus cursos eu conto um caso de uma pessoa que ganhou uma herança junto com a irmã e passou a ter dinheiro da noite para o dia. Mas ela acreditava que dinheiro trazia sofrimento e que pessoas ricas só brigavam por causa de dinheiro. E em função dessa crença, perdeu tudo que ganhou em menos de 6 anos e ainda deixou de falar com a irmã por mais de 30 anos, porque essa irmã investiu o dinheiro que ganhou, ficou rica e se tornou tudo aquilo que a crença dela acreditava ser ruim. Por isso eu comentei lá no início do vídeo que esse é o ponto mais importante para se prosperar financeiramente. Cuidar das suas crenças. Se você acreditar que nunca vai ter dinheiro, uma coisa é certa, você nunca terá mesmo. Porque mesmo que ganhe uma herança ou um prêmio na loteria, vai se desfazer do dinheiro sem nem mesmo perceber, como foi o caso que eu comentei. Algumas crenças limitantes muito comuns sobre dinheiro nós podemos identificar nessas frases que eu vou dizer. É errado ter mais dinheiro que outras pessoas da família. O dinheiro corrompe as pessoas. Ou então, ter dinheiro separa as pessoas que você gosta. As pessoas enriquecem explorando as outras. Também bem comum, você pode ter amor ou dinheiro, mas não os dois. Normalmente, as pessoas que desenvolvem essas crenças são propensas a desenvolver um distúrbio financeiro conhecido como rejeição ao dinheiro, o que faz com que gastem tudo o que ganham para se sentirem
mais aliviadas, mesmo que muitas vezes, da boca para fora, digam que querem ficar ricas e que querem ganhar mais dinheiro. Já outras sofrem de adoração ao dinheiro, onde nesse caso ele passa a ser a única coisa que dá sentido à vida. Essas pessoas costumam dizer frases como essas: mais dinheiro me fará mais feliz. Ou então, não se deve confiar em ninguém quando o assunto é dinheiro. Muitas pessoas também dizem: a vida é curta para ficar guardando dinheiro. Tenho que trabalhar muito para garantir que eu tenha dinheiro. Ou então, o meu valor pessoal é igual ao quanto eu tenho de dinheiro. E por fim, gastar dinheiro com alguém é demonstrar amor. Espero que você já tenha percebido o porquê é vital se conhecer as próprias crenças. Mas a boa notícia é que as crenças não são estáticas, não são imutáveis. É possível mudá-las, mas isso exige esforço e dedicação. E o primeiro passo é descobrir qual é a crença. Para isso, a pessoa deve fazer as seguintes perguntas para si mesma. Eu tenho conquistado os meus sonhos e as minhas metas? Se a resposta é não, por que não? O que tem me impedido de agir? É algo real ou isso está nos meus pensamentos? Existe uma solução para isso, mesmo que eu não goste? Quais são os pensamentos que me convencem que eu não preciso nem tentar algo diferente porque não vai dar certo? Eu me acho digno ou digna de atingir as minhas metas e os meus sonhos? Eu sempre enxergo que as coisas que desejo são muito difíceis de alcançar? O que eu acho dos ricos? O que eu penso sobre o dinheiro? Se você responder com honestidade a essas perguntas, já irá começar a descobrir aquilo que está te impedindo de progredir financeiramente, e o próximo passo é desafiar essas crenças para se convencer de que aquilo realmente não faz sentido. Para desafiar as crenças, pergunte-se: esse pensamento é verdadeiro? Analise isso. Quem disse ou onde demonstra essa verdade? Como eu aprendi a pensar assim? Da onde veio? Pensar assim me ajuda a conquistar o que eu quero? O que eu ganho pensando dessa maneira? O que eu estou perdendo pensando assim? Isso é uma interpretação ou é realmente um fato? De que forma esse pensamento me limita? Essa forma de pensar está me protegendo do quê? Comece a prestar atenção naquilo que você acredita. De que forma? Dizendo para si que você acredita naquilo, mas colocando a palavra porquê e então complementando o porquê você acredita naquilo. Se você avaliar sua resposta, vai perceber se aqueles argumentos dados são fatos ou não. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma pessoa que diga o seguinte nesse exercício: eu acho que a educação é a única forma de transformar um país, porque somente através da educação as pessoas são livres para fazer suas escolhas de forma consciente, com embasamento, podem se desenvolver cada dia mais, prosperar em todas as áreas da vida e minimizar as manipulações de massa. Agora vamos imaginar uma outra pessoa que faça a seguinte afirmação: eu não consigo tornar a minha alimentação mais saudável porque alimentos mais saudáveis não são gostosos e não me apetecem.
Veja, os alimentos não serem gostosos ou não apetecerem indicam que ela não quer praticar uma alimentação mais saudável e não que ela não consiga. As justificativas foram apenas para que o cérebro emocional tivesse uma resposta para o desejo de continuar se alimentando da forma que gosta e não com os fatos reais que mostrem que ela efetivamente não consegue, que poderia ser o caso se ela tivesse alguma alergia ao alimento saudável e justificasse realmente o fato que ela está afirmando de não conseguir se alimentar de forma saudável. Uma vez descobertas as crenças que limitam a sua vida financeira e desafiadas para trazer para a nossa mente racional aquilo que não é verdadeiro, é importante então ressignificar essas crenças, ou em outras palavras, mudar o sentido delas para algo positivo e que seja fortalecedor. Para isso, é necessário se buscar formas de enxergar como se conseguir chegar no objetivo desejado, mudando a perspectiva de visão sobre a crença. Vamos ver uma questão mais prática de como fazer isso. Ao invés de dizer, eu nunca vou conseguir ter dinheiro suficiente para comprar uma casa, que é uma crença limitante bastante comum, poderia ressignificar para o que eu preciso fazer para conseguir ter dinheiro suficiente e assim comprar uma casa. Veja que nesse caso eu assumo o controle da questão e cabe a mim buscar os meios para chegar onde eu quero e não ficar alimentando a minha mente emocional com uma limitação de que eu nunca vou ser capaz. Outra forma poderia ser também, preciso fazer um planejamento e assim encontrar a solução para conseguir comprar a minha casa. Essa foi apenas uma das formas, mas essa estrutura de utilizar o ao invés de para algo concreto pode ser realizado com qualquer crença negativa sobre o dinheiro que possa ter sido identificada. Com esses passos, é possível desenvolver crenças fortalecedoras que vão servir como alavancas para que a pessoa realmente mude a vida financeira de uma vez por todas. E agora, para terminar, eu trago alguns exemplos de crenças fortalecedoras sobre o dinheiro que ajudam muito na construção de riqueza, que podem ser ressignificadas a partir de crenças negativas. Os ricos não trabalham só pelo dinheiro, mas para construir sonhos. Ter mais dinheiro me permite fazer a diferença positivamente na vida de outras pessoas. Ou então, ter dinheiro permite ampliar o conhecimento e aumentar a prosperidade. Dinheiro é bom e traz felicidade. Pessoas ricas são pessoas batalhadoras e que buscam o sucesso. Ou então, ter dinheiro permite realizar muito mais ações que ajudem a outras pessoas. Com muito dinheiro, você pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Com muito dinheiro, você poderá impactar muito mais pessoas com atitudes positivas. Agora é a hora de praticar tudo isso que aprendeu com esse vídeo e se precisar de alguma ajuda, é só me procurar aqui pelas redes sociais. Obrigado por estar aqui comigo até o final e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!